caiu meu papito! Já era. Desculpa, galera, se você tá pensando em vir aqui agora para ver a gente passar raiva, eu acho que acabou. Acabou esse momento. Acabou esse momento. Tô iludido. Ó, quinta vitória consecutiva, quarta no Brasileiro. Pra quem não ganhava fora de casa... Nem de ninguém, né? Oh, que isso. Certo. É isso, rapaziada. Fim de jogo, 2-1 pro nosso tricolor lá no Beira-Rio contra o Internacional. Por mais que essa arbitragem nojenta, fraquíssima, horrorosa desse árbitro aí tentou prejudicar o tricolor. São Paulo foi muito bem hoje, soube jogar e enfrentar um adversário que é difícil, um jogo muito complicado e saiu vitorioso ali, graças também à bola parada, né? Tem dia que correndo é difícil de construir. O time do Inter não é um time bobo e tava bem postado, espelhada a nossa formação ali, né? Mas na bola parada hoje o São Paulo foi eficiente, 2 golzinhos e volta com os 3 pontos para casa. Ia cair? São Paulo vai brigar para não cair até o final do campeonato? Ô sabichões, baba-ovo de treinador, hein? Quer dizer, todo mundo, não é só essa mídia alternativa, não. Esses caras que trabalham em rádio, de televisão, aí, baba-ovo de treinador, que ficava, o São Paulo tem que abrir mão das Copas e focar para não brigar, para não cair. Já estamos lá na parte de cima, lá, se bobear, o São Paulo briga por uma Libertadores e tem chance nas Copas. Porque a gente sempre falou, esse time de São Paulo não é ruim, rapaziada. Não é ruim. Era mal treinado. Era pessimamente treinado. Calma aí, deixa eu concluir. Não é ruim, não é pra brigar pra não cair. Só que aí vem e fala assim, mas o Zubeldia colocou o São Paulo em sexto no Brasileiro. Não vou me iludir com o Crespo, porque o ano passado não foi assim, não sou otário, eu assisti todos os jogos, São Paulo ganhava porque o adversário tinha expulso, era amassado e conseguia ganhar. Só que eu falo pra você que o time de São Paulo não é tão ruim, que ele ficou em sexto o ano passado e brigou com o Botafogo na Libertadores, isso com o Zubeldia. São Paulo fez essa campanha carregando aquele pardal, certo? Para você ver como o time não é ruim. E hoje, na mão do Crespo, São Paulo vem evoluindo jogo após jogo. Se não jogou muito igual contra o Fluminense, de criar, é as circunstâncias. São Paulo tá fora de casa contra o Internacional, adversário difícil, tem as outras competições, tem um monte de jogos aí, mas São Paulo se portou bem, gente. São Paulo pouco sofreu, São Paulo não sofreu, foi uma defesinha do Rafael ali que o cara saiu cara a cara, que ele foi perfeito, e um pênalti mequetrefe que deram. De resto, São Paulo num toque de bola envolvente, seguro, o time do Internacional não conseguia chegar, gente. Então, além do, o São Paulo não jogou, não criou, mas não sofre e você vê que os caras sabem o que fazer, pô, quando tem a bola no pé. E tem uma coisa que eu tenho que dar um recado para aquele setorista, comentarista, jornalista que falava, se o meu dia tira leite de pedra. Aí um vai lá e fala, vocês contrataram o Crespo, mandaram o Silvio embora, agora vai cair e tal. E ainda tem alguns zubeletes, que às vezes diz assim, eu quero ver daqui 3 meses. Daqui 3 meses, daqui 2 meses. Se der alguma coisa errada, se começar a cair o rendimento, se tiver uma panela, a gente vai falar daqui 3 meses. Mas agora, na atualidade, tá jogando bem. Porque com o meu dia, daqui 3 meses, eu tinha certeza que eu estaria... Eu quero esquecer que esse pardal tem São Paulo. Eu estaria na Série B, eu tinha certeza. Porque aquela desculpa que não tinha Lucas, não tinha Oscar, não tinha Caleri, não tem Lucas, não tem Oscar, não tem Caleri, entendeu? Mas vamos falar do futebol. Eu tô voltando, eu esqueço esses caras, tô voltando, porque eu tô falando, os caras falavam que São Paulo ia brigar pra não cair, e hoje falam assim, vocês se iludem com o Crespo, porque o Zubeldia foi assim. Não é, o São Paulo nunca jogou um futebol organizado com o Zubeldia igual jogou agora, não é comparado com o Zubeldia, voltando nesse assunto. E aí, mas São Paulo terminou em sexto com o Brasil. O Zubeldia levou São Paulo para Libertadores. Não foi o Zubeldia que levou, não foi. O time de São Paulo não é ruim, que foi para a Libertadores, independente do pardal que comandava. É isso que eu queria falar. A gente lembra muito bem que muitas vezes São Paulo não criava nada, aí um jogador, Lucas, um Ferreirinha individual, fazia lá a jogada e acabava saindo gol. E nós só fomos para a Libertadores porque o Botafogo e o Flamengo foram campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Senão o São Paulo não tinha ido. Isso a gente tem que ser notário. Mas vamos falar do São Paulo hoje contra o Internacional. São Paulo veio com o time titular, que é aquele que a gente sabe que é, né? Sem o Ferreirinha e o Alan Franco. Ferreirinha e Alan Franco estavam suspensos. Entramos com o Rafael, você sabe, Cedric, Arboleda, Sabino, Ferrarese e Enzo Dia, Bobadilha, Marco Antônio e Alisson, Luciano e André Silva. São Paulo fez um primeiro tempo
Tranquilo. Mas assim, ó, vou falar pra mim, na minha opinião. O primeiro tempo de São Paulo foi fraco. Não, mas foi tranquilo, não sofreu Não nada. sofreu. Controlou, tocou bola, sofreu ficou correndo um pouco atrás da bola, foi fraco. Mas assim, É que eu achei que, todo assim, jogo... lógico, deu a impressão que alguns jogadores estavam cansados, né? Não estava com aquela intensidade que o São Paulo demonstrou num jogo contra o Fluminense, né? Então, é o seguinte, São Paulo estava morno, mas estava tranquilo, estava com comando de bola, toque de bola e tal. A dificuldade de São Paulo estava sendo quando chegava na frente da área. Mas o Rafael não foi exigido nada, mas também o Rocher também nada. O primeiro tempo foi complicado. Foi muito faltoso, falta demais, um jogo truncado, bem estudado. O juiz picou bastante. Aí, lógico, todo time campeão, gente, do Campeonato Brasileiro, historicamente, ele precisa também, no momento que ele não tá jogando bem, a bola parada. É essencial. São Paulo foi assim no triênio que foi campeão brasileiro. Então, no final do primeiro tempo, um cruzamento, a Arboleda sobe perfeito no cantinho. Cabeçada perfeita. Volta, no segundo tempo, São Paulo volta melhor, controlando, trabalhando a bola de uma forma melhor, cara. Só quem sofre, né? Alisson, muito mal. André Silva, muito mal, né? E é difícil. Quando você tem um Ferreirinha, uma qualidade maior. Um Lucas, um Oscar, ok. Mas São Paulo ainda tem uma oportunidade com o André Silva, né? Cabeceia na mão do goleiro. Pra mim, se ele cabeceia certo e testado, ele põe no campo. E aí, fica ali administrando, mas pouco cria, mas pouco sofre. Isso. Pra quem tá na vantagem do placar, tá maravilhoso. Tem uma chance do Internacional onde o Rafael sai bem e salva o São Paulo, né? Isso. É o único lance que ele precisou foi exigido. E aí, novamente, num escanteio, Bobadilha, num golaço, o Ferrares pegou e bote, toca pra ele ajeita, chapa no canto, um golaço. Ele olha onde ele vai chutar. 2-0. E aí, ó, é tão assim que o São Paulo domina o jogo, aí a torcida do Inter vai embora, começa a xingar todo mundo, Valêncio, o Roger, começa a xingar todo mundo, o São Paulo tranquilo, o juiz começa a dar todas as faltas em torno da área, sabe por quê? Tem um gol polêmico, vai ter um gol polêmico. O juiz dá uma falta que não foi falta. Ferrarese, nada. Ele dá uma falta pro Inter que ele nem viu, alguém apitou, ele ganhou, no grito ganharam a falta, ele cobra a falta é cobrada pra área, ele apita a falta no defensor de São Paulo, a bola sobra pro cara do Inter, chuta, faz o gol. O mercado reclamou o jogo inteiro, esse covarde, não teve peito para dar um amarelinho pro mercado. Logo depois tem o pênalti. O pênalti, o grande erro pra mim no pênalti é o cara receber uma bola daquela ali, numa falta, sozinho dentro da área. O Pablo Maia vai com a perna recolhida e cara, é um pênalti igual do Vitor Roque. O Carboneiro busca o contato com o Pablo Maia com a perna recolhida. Não sei se esse covarde quis retratar do gol lá, que ele apitou falta. Não sei se foi induzido pelo VAR, não sei qual o propósito que tinha. Que ele foi no VAR e deu pênalti. Cara, é engraçado que a TV, todos os comentaristas desses lances do São Paulo falam assim, não foi. Aí o VAR e o árbitro sempre interpretam da forma que é para prejudicar o São Paulo. A princípio o VAR não deu. O VAR deu de meta. O VAR não, o juiz. Não, o juiz. O juiz não deu, a bola sobra pro Thiago Maia, ele chuta para fora, o juiz dá impedimento. Os comentaristas, a comentarista de arbitragem diz assim, pra mim não foi pênalti, o cara que faz o contato, porque o Pablo Maia recolhe a perna e o cara vai e faz o contato. Eu não dou pênalti nesse mas quando o VAR chama, você sabe, vai ser pênalti, e deu pênalti. Eu só vi VAR chamar. E não dá pênalti? Não dá pênalti quando é contra o São Paulo. Não, dentro de campo. Quando é contra o São Paulo, Daronco, isso não, eu mantenho o que eu quero é o seguinte. Só que antes disso eu quero lembrar que o São Paulo teve a chance de fazer um gol, o terceiro. Porque o Tapia recebe uma bola, parte na velocidade e do outro lado tá o Luciano sozinho. Se ele não chuta no gol e ele cruza ela cruzada na área, Luciano faz o 3 e mata. Então, às vezes, Senhor Crespo tem que chegar lá dentro do vestiário e mostrar e falar, ó. É a terceira. É a terceira, A primeira você errou, a segunda você chutou, mas fez o gol, e a terceira você errou. Quando você estiver correndo, cara, levanta a cabeça pra dar uma olhadinha. Porque você tem que pensar no coletivo e não no individualismo. Mas beleza. São Paulo sofre o gol dos pênaltis e aí a gente sabe que a gente vai falar, vai ter aquela pressão, né? Sim. Mas aquela pressão que tava a Roger brigando com o Cedric, a pressão em cima do juiz, qualquer coisa, os caras que é juiz. Mas eu falo pra você, São Paulo segurou esse final de jogo um absurdo ali, cara. Um monte de escanteio, um monte de falta, um monte de lateral aqui no outro lateral. E o São Paulo segurou, praticamente marrou 3, 4 minutos ali dos acréscimos lá no ataque.
São Paulo teve o pênalti aos 40, mas 41 gol, e depois não sofreu mais, volta com a vitória, merecidíssimo. Vai com a vitória tricolor, mais 3 pontos, vai para 25 pontos, né? Acho que é oitavo lugar. Oitavo lugar, lógico, tem muita gente com um jogo a menos ainda, mas São Paulo vai desgarrando de vez daquela turma lá de baixo. Mostra que tem um futebol para brigar por algo maior dentro do Campeonato Brasileiro e pode até sonhar com uma Copa. Por quê? Lógico, em determinado momento eu olho e falo assim, puta, falta um banco. Alisson, péssimo desde o começo do jogo. André Silva, só que, pô, você perdeu o Caleri, você perdeu o Rian Francisco, poderia fazer uma diferença. Você não tem Lucas, você não tem Oscar. Mas esses caras vão voltar em agosto, né? Então a tendência do time é melhorar ainda. A qualidade individual do time é melhorar. Então, você pode jogar com... Lembrando, o Rodriguinho hoje não jogou, porque no jogo passado teve problema, teve pontos na boca. Então, você vai jogar, tem Luciano e Lucas, Luciano e Ferreirinha, Lucas, Ferreirinha e Luciano, vai ter uma maior qualidade aí, principalmente para brigar pelas Copas. Acho que o São Paulo está crescendo no momento certo, estão pegando confiança. Um negócio que eu sempre falei é jogador... pegar o gosto pela vitória, né, Chiquinho? E hoje, muitos jogadores... A zaga eu sempre achei que teve esse gosto. Hoje, quando você vê o meio campo com Bobadilha, Marco Antônio o tempo inteiro aqui, ó, o cara erra, dá um passo, Marco Antônio aqui, ó, mano, um líder nato. Se você observar o Marco Antônio dentro de campo assim, não pelas câmeras que focam nele, um líder nato. Teve um momento no jogo no primeiro tempo que o Inter começou a controlar a bola, aí daqui a pouco ele parou, ele fez assim com o jogador de São Paulo, mano, vamos acalmar. Jogador que mostra que quer ganhar. Sabe o que quer. Quer ganhar, pô. Não tá ali só pra pegar o faz-me rir no final do mês. Se é o que no São Paulo não pega, né? Mas tá ali pra fazer história. Então, cara, eu tô bem otimista. Como eu sempre falei, tava otimista com o Crespo, é um treinador saço. E o importante que eu gosto de falar que é uma coisa, o Crespo demonstrou pra mim desde quando ele chegou que ele voltou com outra mentalidade. Voltou, acho que aprendeu mais maduro, sabe fazer as coisas certas, no momento certo, sua coletiva. E essa vitória do São Paulo também, ela tem um lado importante. Por quê? No Campeonato Brasileiro você sobe de posição, fica tranquilo e te dá uma tranquilidade mais para focar na Copa. Sim, lógico. Porque se você tá lá embaixo, você fala, pô, eu tenho que abrir mão, porque eu tenho que sair dessa situação. E essas vitórias do São Paulo foram vitórias importantíssimas. E sensacionais. O adversário fraco, Bragantino. Não. Pô, o São Paulo quase ganhou do Bragantino lá. Depois ganha do Corinthians. Isso. Ganha do Juventude lá, que é difícil também. O Juventude não tá mais... Corinthians, que é um clássico. O Corinthians perdeu do São Paulo, mas depois não perdeu do Cruzeiro. Não perdeu do Botafogo. Entendeu? Ganha do Inter agora, ganha do Fluminense. Então, o São Paulo... o Fluminense tinha perdido mal o Fluminense agora. Tá começando a ganhar já. 2 partidas seguidas, então tem isso. Vamos dar notícia dos caras, pai? Rafael. Rapidinho. Eu vou pela aquela defesa ali que não tava 1 a 0. Não tem nada, mas pela aquela defesa que é importantíssimo, nota 8. Não foi insistido mais nada. Mas nota 8. Fundamental. Lógico. Arboleda. 10. Caiu no meu palpite 10. Segundo gol seguido, né? Gol na semana passada. No domingo passado. Domingo passado, gol agora, tá... Monstro. Será que ele foi o craque? Foi o craque do jogo. Foi o craque do jogo hoje. Não, jogou muito em todo sentido. Defesa. Fez um golaço de cabeça. Na defesa foi um monstro na defesa, em todos os sentidos. Ferrarese. Jogou monstro, né? Como que era a reserva do Juan, pai? Ainda bem que não chegou proposta por esse cara. Aí o Zubeldia virava assim pro Casares e falava assim: não conto com ele, prefiro o Juan. Aí o Casares ia se livrar. Não, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vem cá comigo, Pedro. Você é defensor do Zubeldia, vem cá. Ferrarese era reserva de Juan Tressolti. Então. Não, é palhaçada. E quando punha Ferrarese, queria colocar ele lateral direito. E ele fazia a função. Mas está jogando muito. Mano, 10 pra ele também. 10. Sabino jogou bem. Jogou bem. Eu vi muita gente criticando. Tem gente que tem birra do Sabino. Eu não tenho birra do André Silva. Eu quero que ele jogue bem, mas é difícil. Mas assim, o Sabino não foi na altura do Ferrarese. Não vai ser. Tá, beleza. Mas teve uma saída de bola, teve uma marcação, teve uma profundidade. Individual, Valência. 8 pra ele. Vamos lá, Cédric Soares. Jogou bem, Cédric. O Cédric vai ter a deficiência no ataque, mas, cara, observa, quando o Mike entrou no último jogo, o Cédric, eu observei bem, o Cédric é uma opção de passe na saída de bola, por mais que, pressionado, mas ele sempre tá ali, cara, sempre, ou quando o São Paulo tá atacando, ele sempre tá passando, ele tem a deficiência no cruzamento, né, e tal, mas foi bem. Não foi mal, não. Nota 8 também. Não, 8? Nota 8, ele não jogou mal, cara.
Ele segurou a bola, não jogou, né? Tá bom. Tá bom, ele não Tem jogou que mal. mandar. Ele não jogou mal. Pra mim, Vamos não lá, jogou mal. Enzo Dias. Jogou bem pra caramba esse Fez dia, hoje. uma assistência e o... Jogou bem pra caramba esse dia, hoje. Também. Lutador, brigador, vai na linha de fundo, erra alguns cruzamentos? Erra. Cede que erra alguns cruzamentos? Erra. Mas eu vou falar pra você, tá consistente a defesa. Tá bem. Tem uma falha assim. Vem tal. tomando gol todo o jogo, né? Mas hoje também não teve culpa. Foi um Não. pênalti, dormiram na cobrança de falta ali. Mas, cara, é muito seguro. A hora que parar de tomar gol, cara, nossa. Fazer assim, para 7 e Enzo, 7. Não, 8 pro Enzo porque deu uma assistência. Isso, e 7 pro 7. Perfeito. Beleza. Vamos lá. Marco Antônio. Mano, Será que é um novo mineiro, cara? Ninguém lembra. Quem viu o mineiro jogar, lembra, não lembra? E era baixinho. Do mesmo nível, cara. Maestro. Pô, quase deu uma assistência pro André Silva. Mano, maestro. Vamos lá, maestro. 10. Bobadilha. 10. Gol também, né? Fez Jogou golaço. muito. Eu ia dar 8 por causa do gol, mas jogou muito. Estamos presenciando o novo Mineiro e Josué, cara. Cara, e esses dois caras era reserva, Não porque jogaram. daí parte da torcida tinha engolido a ideia do Zubeldia, tinha gente falando que o Bobatia tinha que ir embora. Marco que não sei o Antônio quê, era Marco fraco. Antônio era fraco, fraquíssimo. Olha que isso aí, né? Assim, a gente sempre fala dos jogadores, né? Eu olho muita característica que o jogador tem, cara. Então eu sempre vi Se jogar bem, a gente tem que elogiar. Se jogar mal, a jogador, gente tem que eu elogiar. olho o cara fala, jogador que pega, levanta a cabeça, vira o corpo pra frente, não toca de lado, tem um passo. É sempre assim, cara. Eu tô observando a característica do jogador quando ele em jogo. Mas 10 pros dois, né? 10 pros Alisson dois. mal, né? Hoje. Mal. O Adson, eu vou falar pra vocês assim, eu não vou criticar o Adson de falar, quero fora aí do time, não, tal. Mas o Adson que está jogando hoje A última é o opção, né? Alisson do Zubeldia. Alisson modo Zubeldia. Ele ainda não conseguiu se adaptar ou entrar no ritmo do Marco Antônio e do Aí que eu te falo, Bobatia. o Alisson, ele vem jogando há anos como segundo volante, né? E agora com a opção ali, o Crespo colocou ele. E acho que ele não tá conseguindo se adaptar na posição, Não tá, né? Mas isso. tá mal. Mas os erros básicos estão ocorrendo. Não era pra ocorrer erros básicos. Tá, mas de passe. Mas ele não deixa de ser lutador, sim. não deixa de ser brigador. Anota Mas, dele, vai. mas tem alguma coisa, você viu que ele teve um ataque, ele ficou cara a cara, ele, o cara e o goleiro, ele não consegue fazer, que não tem, também tem essa característica. Um finquinho pro Mas brigou. uma nota 6, vai, 6. Luciano. Jogou bem, Luciano. Jogou bem, Jogou mas, bem. foi- Lutador. Tá mais fraca, né? Não, mas acontece o seguinte, se a gente analisar também no contexto geral, São Paulo hoje não teve Não, tanta criação de toque de mas bola jogou para bem, né? chutar, mas ele foi lutador, É. brigador ali e tal. Uma Acho que nota apresentou 7 pra ele. mais, né? Não, eu vou Nota tirar um 7. pontinho, Luciano, porque eu não sou besta. Desde o começo do jogo você caçou aquele cartãozinho amarelo, tá? Não sou besta. Então, pra mim, eu tiro um pontinho dele. Nota 6. Seisinho, E André pode. Silva? André Silva. Não dá, né? Vem cá. André Silva. Pelo amor de Deus, cara. Pô, a bola vem pra você, você vai dominar, ela parece que vem um tijolo. A bola vem pra você, você não consegue fazer nada. Aí a cabeçada, se consagra, ó, testada na cabeça, na bola ali no canto. Mas eu também não vou crucificar 4 tanto. porque brigou. Tá, Vamos lá, quatro. quem entrou? Ó, Pablo Mar fez o pênalti, não vou dar nem nota, que entrou todo perdido. O Luan também. O São Paulo perdeu o meio campo. Aí já entrou num sufoco. Tapia também. entrou ali. Devia ter dado passo, nós tinha Quem mais entrou? Só, se não tem lembro, mais ninguém mais. Nenhum É Pereira. só E isso, nota né? pro Crespo, Chico. Tem que dar um 8 pro Crespo 8, de novo, né? Tá conseguindo. Sem banco também, né, cara? Pra fazer um diferencial. Ainda bem que a gente acha que os gols ali no momento. Mas era- hoje ele colocou o Luan de novo, Sim. certo? Isso é muito Colocou o bom. Lucas Ferreira. Colocou o Lucas Ah. Ferreira. E o Lucas Ferreira, ele já chamou atenção. Ele quer o Lucas Ferreira, ele não quer o Lucas Ferreira jogado lá na esquerda, na direita. Ele quer o Lucas Ferreira como um Ferreirinha agora também, quando entra, quando André Silva, que é um cara que circula o campo inteiro, que volta para marcar, e ele vai ter que aprender isso, e eu concordo. Só que a mesma coisa, você teve a oportunidade lá, você e o cara, pô, mano, aprende a chutar, dá um corte, dibra o cara, você tem essa habilidade. Às vezes falta isso pro cara mostrar pro treinador, ó. Aqui. É isso. Lembrando, acabou aqui, lembrando, São Paulo volta a jogar quarta-feira, jogo de volta da Copa do Brasil, e todo esse nosso discurso pode cair por terra se o São Paulo for eliminado. mas- Eu tô preocupado, não vou mentir, porque aquele gol deu uma esperança, vai pro Atlético que não tem nada a perder, só joga a Série Grama B, sintética. grama sintética, e assim, E eu lembrando que aqui no Morumbi ele estava com alguns desfalques, bola parada também, sempre pode complicar, então... São Paulo tá mostrando que tá cansado. Sim, mas a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, e
e a Libertadores, né? Agora Mas, é a Libertadores. por É isso que eu vou prioridade. dizer que não Mas dá pra faturar é uma vergonha vaguinha o aí, São Paulo. porque também tem uma graninha boa aí. É uma vergonha que o São Paulo seja eliminado por um time que está na Série B hoje. Não é um adversário a nível do São Paulo hoje. São Paulo tem a obrigação de passar, mas é preocupante toda essa nossa alegria pode acabar. Mas se Deus quiser, não vai. Fechou? Então, tamo junto, é nóis. Não esqueça, se inscreva aí no canal do Chiquinho, deixa o like, comenta aí. Lá embaixo do lado do comentário, arrasta pro lado, tem o Hypar, que aí o YouTube clica lá, hype o nosso canalzinho aí, que o YouTube vai ajudar a divulgar mais o nosso trabalho para as outras pessoas. Fechou? Tamo junto. Uma ótima noite, uma ótima semana para vocês, pelo menos até quarta-feira. Muita gente feliz, fechou? Tamo junto. É nóis.